Cadê aquela animação, aquela motivação quando você escreveu que esse ano você ia falar inglês? Pois 4 maravilhosas que já passaram aqui pelo canal contando as suas histórias de amor vão compartilhar as suas lutas e as suas vitórias aprendendo inglês. Antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Elas vão nos contar por que decidiram aprender inglês, como elas aprenderam, vão nos dar dicas de como aprender e também vão nos contar o que mudou na vida delas depois de aprender inglês. Bom, na minha infância e adolescência foram meus pais que decidiram me matricular na cultura inglesa, além da escola que eu estudava, que eu também estudava inglês. Na vida adulta, na fase adulta, eu já divorciada, comecei a sonhar de novo com o amor, encontrar o amor da minha vida, e eu não queria mais nenhum brasileiro mais. Eu queria apenas homens de fala inglesa ou então Europa, mas assim, né? O inglês é falado no mundo todo. Então, esse foi o motivo. O meu porquê foi encontrar o meu príncipe gringo. Eu decidi aprender inglês devido à oportunidade de emprego, né. Aqui na minha região eu tinha muita dificuldade em aprender, né. Os cursos na época eram bem caros, né, ainda são, mas eu não tinha tanto acesso à internet. Trabalhei com o meu ex-marido em um hotel, e aí eu tive a necessidade de aprender inglês. Lá ninguém falava inglês e virava e mexia, aparecia alguém falando inglês no hotel, e aí quem arranhava seu a gente fala assim, e arranhava era eu. E aí eu fui, me esforçando mais, né, para estar aprendendo inglês devido a isso, devido ao meu trabalho no hotel. Eu decidi aprender inglês porque eu sempre gostei de falar com pessoas de lugares diferentes, sempre gostei, sempre admirei a língua inglesa. Desde o ensino fundamental, quando a gente é ensinado na escola, aquele inglês bem básico, eu sempre tive vontade de aprender mais e principalmente porque eu amava ouvir música internacional. Então eu queria entender tudo. Esse foi o maior motivo que me levou a aprender inglês. Olha, eu sempre tive um caso de amor com o inglês desde a minha infância. Foi engraçado que quando eu era criança, eu tive uma experiência com um menininho americano. A gente morava numa rua e ele era primo de alguém que morava nessa minha rua. Então, quando esse garotinho veio, né, nós éramos crianças, e a gente brincava na rua, e ele brincava com a gente, só que ele não entendia nada que a gente falava, a gente tentava falar com ele e não conseguia, coisa de criança, né, também. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, por não conseguir me comunicar com ele já desde criança. E aí, conforme foi passando os anos, na escola tinha a matéria em inglês e eu vi que eu tinha muita facilidade. Eu sempre tirei notas boas nessa matéria. Em matemática, não. Então, quando eu fiquei mais velha, aí eu tive o interesse de aprender um outro idioma como assim um desafio mesmo. Ah, vamos aprender uma coisa nova. E aí eu quis aprender o inglês. Aos 18 anos, quando eu comecei na faculdade, eu parei com o inglês, estudar idioma, fui estudar apenas a minha profissão. E aí, muitos anos se passaram, eu me divorciei e voltei a sonhar em reconstruir minha vida. Então, eu fui para a internet para procurar o meu príncipe. Era o meu sonho encontrar o meu príncipe, meu marido, que ia me amar como eu queria, de outra cultura. Então, eu tinha que falar inglês. E aí eu voltei a minha atenção para o inglês, só que eu não fui para nenhum livro, não.
eu reaprendi a me comunicar em inglês ao longo dos 10 anos que eu fiquei nos sites de relacionamento, eu aprendi na prática falando com eles. Então, eu comecei, lógico, né? Tempo de MSN, Orkut, muito tempo atrás, eu usava o Google Tradutor o tempo todo no meu começo. O tempo todo, all the time. Mas depois de tanto eu conversar com eles, eu desenvolvendo, fui desenvolvendo, eu fui cada vez menos usando o Google Tradutor e raciocinando, até chegar a primeira vez que eu recebi um telefonema de um deles, que eu fiquei super nervosa, falei: "Não vou entender nada, meu Deus, não vou no telefone". Só que cada passo foi me ajudando a praticar, ouvir e falar inglês. Tanto é que, quando eu conheci o meu marido, num site de relacionamento, ele é holandês, nosso namoro foi basicamente em inglês, né? Hoje em dia eu falo inglês e holandês. Eu moro na Holanda e tenho que falar holandês. Mas foi assim, foi um atrevimento. Eu sou atrevida, sabe? Eu me jogo. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que se jogar e tem que ser determinada. Então eu aprendi na prática. No primeiro momento, eu aprendi sozinha, né, assistindo filme, anotando palavras, prestando atenção na boquinha das pessoas, né, e aí eu ia tentando imitar os sons, tentando ouvir, e aí eu fui dessa maneira, né? E em aplicativos, tem vários, né? Hoje né, eles vêm e vão, esses aplicativos. E aí as pessoas vão lá e trocam informações, vão se ajudando umas às outras, né? Isso me ajudou bastante, né? Eu aprendi inglês sozinha. Foi um processo bem lento, porque primeiro que eu nunca tive condições de fazer, meus pais nunca tiveram condições de me dar um curso de inglês. Não que não tivesse aqui, assim, eu moro numa cidade muito, muito pequena, do interior, 30 mil habitantes, e é uma cidade que tem poucos recursos quando vem nessa. Hoje está um pouco mais desenvolvida, mas antes, no meu tempo, não tinha muito, não. Então, eu tive que aprender mesmo na marra, ouvindo música. Comecei vendo as traduções das músicas, comecei ouvindo música diariamente, música internacional, ouvia bastante, e a partir de eu ouvir a música, eu olhava a letra e tentava traduzir. Então, fui ouvindo, e até começar a ver vídeos ou alguma coisa assim em inglês na televisão, séries, filmes, eu comecei a ver legendados. Então, tudo isso foi um processo assim de absorver realmente a língua. Eu falo mesmo inglês desde 2020, por aí. 2018, 19, 20, por aí. Então, demorou muito para eu realmente falar inglês. A princípio, eu comecei a pesquisar aulas no YouTube, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de estudar. Então, para eu ir para uma escola, já ia ser difícil. Então, eu tenho que ser uma coisa assim que, para mim, facilitar a minha vida. Então, eu comecei a ver aulas no YouTube. E tinha algumas. Teve um professor em específico que dava aulas no YouTube que ele ensinou métodos de aprendizado. E ele falava, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falava assim: você tem que descobrir o seu método de aprendizado. E o meu método era ouvindo e escrevendo. Então eu fazia muito isso, eu ouvia, escrevia, ouvia, escrevia, ouvia, escrevia. E aí depois eu comecei a praticar. Só que aí como é que eu praticava? Em aplicativos onde você pode ter conversação com nativos, que aí você vai ver que a pessoa está te entendendo. Se a pessoa está te entendendo, então é porque você está falando. E aí vai te dando até mais um incentivo para você continuar e estudando mais e buscando mais. Dicas para você aprender não somente o inglês, mas qualquer idioma, é você acreditar que você pode. É acreditar que pode.
porque eu aprendi conversando e traduzindo, conversando e traduzindo. Então, quando a gente quer, a gente tem determinação e a gente estuda e a gente se esforça. Então, tudo é válido. Estude a gramática, mas também ouça. Outra coisa, existem livros infantis. No idioma que você quer, tem livros infantis. Tem aplicativos gratuitos. Tinha uns sites que você escolhia uma pessoa para você conversar. Por exemplo, eu brasileira queria aprender inglês, então eu ia me conectar com alguém que falasse inglês, que quisesse aprender português. Entende? Então tem esse tipo de site também, gratuito. Outra coisa que ajuda muito é ouvir música e traduzir a música. Até aquelas palavras fazerem sentido. Olha, dicas para aprender inglês. Primeiro, uma coisa que me ajudou muito no início foram os livros infantis, né? Livros infantis de escolinha. E aí, aquelas historinhas infantis, que elas têm as letrinhas bem grandes e bem espaçadas, assim, você vai lendo e vai aprendendo ali, que eles ensinam bem, né? E, inclusive, quando os meus filhos eram pequenos, tinha um desenho que é o Super Why. E aí ele ensina as palavras, inclusive ele ensinava lá, tinha as aventuras, e eles faziam tss, e meus filhos aprendiam, eu aprendia junto com eles. Então, assim, para quem está começando, procurar livros infantis em inglês, né? E aprendendo aquelas palavras, assim como uma criança está aprendendo a aprender como uma criança. Para quem está começando iniciar nessa maturidade, né? Nessa inocência de que você não sabe de nada, que você precisa aprender aos pouquinhos, né? E foi assim que eu fui aprimorando meu inglês. Uma dica para quem quer aprender, uma não, várias eu posso dar, porque depende, né? Se você já fez um curso, você tem uma realidade, mas se você nunca fez, você pode começar como eu comecei, né? Ouvindo música, fazendo com que seus interesses te levem, né, a aprender. Eu ouvi música, via tradução da música, tentava absorver as palavras. Eu, como eu falei, já também via novela, séries, filmes com legenda, e eu também comecei a jogar videogames, outra coisa. O que me levou a falar realmente, porque você tem primeiro um senso de compreender a língua. Você sabe que você compreende, mas às vezes você não fala. Mas você precisa realmente entrar em contato, praticar a língua para poder aprender. E eu encontrei pessoas online na internet, amigos, que começaram a praticar comigo, e eu sempre falava tudo errado, mas eu não me importava, porque eu queria aprender, né? Então, não se importe em errar, porque você lembre sempre, é uma segunda língua. Então, já é um êxito você conseguir entender, você conseguir se comunicar, né? Mas para você falar, realmente, você precisa praticar. E as pessoas, elas sempre, a maioria das pessoas tem paciência, né? Principalmente se for online e tal, você consegue encontrar uma pessoa para conversar e praticar, né? Tentar praticar o máximo que você puder. Ache o seu método de aprendizado. Eu não gosto de ler, por exemplo. Então, se eu ficar parada lendo, eu não vou aprender nada. Então, eu tenho que ouvir e escrever. Então, primeiramente, ache o seu método de aprendizado, a melhor maneira que você acha que você vai aprender, né? E segundo, tire um tempo para se dedicar para aquilo, sabe? Seja 1 hora, 2 horas, sabe? Tira esse tempo para se dedicar àquilo, entendeu? E foca naquilo. Estudar, né? Você tem que tirar um tempo para estudar aquilo que você está se propondo a aprender, né? Eu acho que esses dois são duas dicas principais, assim. Ah, uma terceira, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de botar em prática, porque todo mundo erra, gente. Todo mundo tem que começar de algum lugar. Ninguém nasce sabendo. Então, eu acho que não ter vergonha e praticar,
você com certeza você vai aprender. De uma forma ou de outra, você vai aprender. O que mudou na minha vida? Bom, eu fiquei ainda mais confiante na hora de me dirigir às pessoas. Como eu comecei essa história porque eu queria encontrar o meu marido, eu fiquei mais esperta na hora de identificar quem estava mentindo para mim, quem não estava. Gente, o estresse diminui muito. A gente fica mais tranquila, a autoconfiança aumenta mais, né? E você pode permanecer no inglês e você também, do inglês, você pode pular para outro idioma, como foi o meu caso. O namoro foi em inglês, eu pulei para o holandês. Essa é a minha caminhada de conversar, de busca do meu marido. Eu fiquei 10 anos na internet. Eu posso dizer que eu conversei com homens do mundo todo, tudo em inglês. Por todos os motivos que você agora nem sabe por quê, eu recomendo, indico que você aprenda inglês, porque primeiro a gente bota o pé na água, depois a água se abre, entende? Então, primeiro a gente age, primeiro a gente faz algo que nunca fez, primeiro a gente faz algo diferente, sabe? E depois a porta se abre. E depois algo vai vir para você por causa do seu novo idioma que você aprendeu, por causa do inglês que você aprendeu. Você vai cantar música muito mais entendendo o que você está cantando. Às vezes a gente gosta de uma música que está em inglês, a música diz algumas coisas assim que você jamais diria no seu idioma. Você vai identificar, você vai parar de cantar aquela música com essa letra horrível e você vai cantar outras músicas com mais empolgação, direto do seu coração, porque você vai saber o que você está cantando. E quem sabe você não encontra também o amor da sua vida. Olha, a primeira coisa que mudou na minha vida com o inglês é como as coisas se abriram, né? Porque antigamente eu assistia os filmes só dublados, e aí o quão emocionante é você ver um filme original, você ouvir uma música que você gostava muito de ouvir, mas você só gostava da melodia, mas você não entendia nada do que eles estavam dizendo. E aí, de repente, você começa a ouvir a música e você entende o que está sendo dito ali, né? E às vezes, aí você descobre que aquela música já não fazia tanto sentido assim para você. Mas é você conversar com as pessoas, né? Você interagir, conhecer pessoas de outra cultura, entender coisas que acontecem do outro lado do mundo e ouvir e entender, isso é muito bom. Inclusive, né, devido a essa minha curiosidade de estar aprendendo o inglês, né, eu conheci uma pessoa lá do outro lado do mundo que tentando me ensinar, na desculpa de me ensinar o inglês, né? Eu tenho uma história toda aí contada, nos mínimos detalhes, né? E foi através dessa minha procura de entender o inglês que eu terminei conhecendo ele. O que mudou na minha vida depois de aprender inglês? Muitas coisas mudaram, né? Primeiro, como é que eu digo? A quantidade de conteúdos novos que eu podia explorar, né? Tanto na internet quanto na música, nos filmes, em tudo esse tipo, né, de coisas. E também como é que eu digo? A minha possibilidade, né, de conhecer pessoas, a minha possibilidade de fazer novas amizades, principalmente na internet, porque eu sempre fui de ficar batendo papo na internet, conversando com pessoas e fazendo novas amizades e namorando e por aí, e numa dessas aí foi que também o que me ajudou a encontrar meu marido de hoje, que a gente se encontrou na Espanha, mas a gente começou falando inglês, porque eu não tinha a prática de falar espanhol, e ele sabia inglês e eu sabia inglês, então aí a gente começou a se comunicar, e foi o que foi. Hoje estamos casados. Eu vejo que isso é
um plus para quem vem morar nos Estados Unidos, porque nem todo mundo vem para os Estados Unidos falando inglês. Mas a gente que já sabe algum inglês e vem morar aqui, facilita bastante, porque você fica com um pouco mais de liberdade de ir para os lugares e fazer as coisas sozinho. Por exemplo, você vai num médico, você vai numa consulta, você vai no supermercado, tudo isso você faz sozinho, né? Então, eu acho que trouxe essa facilidade para a minha vida, principalmente morando aqui nos Estados Unidos. E falar inglês me conduziu até o meu marido. Por quê? Quando eu comecei a conversar com ele, eu só comecei o bate-papo com ele para aprender mais inglês e para não perder, né, aquilo que eu já tinha aprendido antes, né? Então, assim, na época eu não queria me relacionar com nenhum gringo. E quando eu falei com meu marido pela primeira vez, foi nesse intuito de nós praticarmos o inglês juntos. A gente começou como uma amizade, só para treinar inglês, ele me ajudar com inglês, e aí estou aqui hoje casada com ele. A todas essas lindas que aceitaram participar desse vídeo, muito, muito, muito obrigada. E a você que assistiu até aqui, me conta nos comentários se esse é o ano em que você vai falar inglês. Obrigada pela companhia e até a próxima!